Tem dois níveis de vibração nele. Mas qual o problema? Quando esse corpo morre, e o meu eu organizador, ou o meu modo de pensar, ou o meu psiquismo está sujo pelas coisas que eu senti e pensei, e pelos hábitos alimentares, e pela péssima respiração que ao longo da vida eu plasmei, esse corpo aqui se desintegra, a gente querendo ou não, mas se o nosso psiquismo insistir ou estiver sujo pela materialidade da vida animal que teve, essas três coisas continuam a existir, aí o meu psiquismo espiritual às vezes nem percebe que morreu. Se meu corpo morre viciado em drogas, todo o fluxo da minha atitude mental, todo o meu eu organizador vai ter que administrar o psiquismo do meu espírito, que mesmo sem mais estar administrando um corpo material, ainda vai pensar que está sentindo as necessidades da droga e vai sentir a necessidade da droga. Aí, como isso aqui acontece, esse físico sutil fica quase que tão materializado como se o corpo terreno, que agora é só um cadáver, ainda estivesse vivo. Aí forma-se um fantasma. Um fantasma que quer droga. O que é que esse fantasminha faz? Vai atrás de quem usa droga. Aí se encosta nessa pessoa, ou seja, no corpo físico desse, e começa a vampirizar, a roubar as energias produzidas por esses três corpos, como se vampiro fosse. A individualidade que marca cada um de nós tem que administrar a natureza animal da experiência na carne, e quando nós não administramos bem isso, nem morrer bem a gente morre, porque viramos fantasmas desagradáveis. Quem morre viciado em droga, quem morre viciado em sexo, quem morre viciado em comida, quem morre com ódio de alguém, quem morre com algo mal resolvido com alguém, quem morre preocupado com o ciúme terrível que ainda tem porque vai deixar uma esposa muito boa, quem morre com a atitude mental fixada nas experiências que teve com o corpo animal, quem morre com qualquer dependência em relação à vida material, vira fantasma. Repara. Qual é o problema? Estou eu dirigindo um carro. Alguém me tranca para trancada. Aí eu estou tendente a explodo. Na hora, se alguém pudesse fotografar o meu espírito, diria que a minha aura está totalmente dominada pelo meu corpo emocional em pleno descontrole. Aí eu fico com a aura de uma cor. Se eu digo aqui que o melhor partido político do Paraguai é tal, aí alguém discorda de mim, aí eu fico discutindo, quero impor minha atitude mental, se alguém tirar um retrato de mim, da minha aura nesse momento, ela vai estar totalmente dominada pelo meu corpo concreto mental, dono da verdade, que quer impor a sua verdade. Quando nós agimos assim, o foco do nosso eu organizador não consegue despertar em nós nenhum comportamento que possa nos levar a que a parte sagrada que reside lá no íntimo expresse a atitude amorosa. Mas eu estou dirigindo, alguém me tranca,
eu começo a achar aquilo absurdo. Mas que ele vai em paz. Se eu ajo com compaixão para com o erro dos outros, o meu corpo búdico se expressa porque o foco da minha consciência está agindo de forma equilibrada, e se alguém tirar um retrato da minha alma, a aura que me envolve está radiante. Por quê? Porque eu não estou agindo como um animal nervoso, neurótico, pronto para a briga, ou para matar alguém, ou para sair no muro com alguém. Eu estou agindo como alguém espiritualizado. Na hora em que eu dou a minha opinião e alguém discorda, aí, mesmo que aquilo me seja desagradável, mas se eu controlar meu ego, eu estou agindo com compaixão, com inteligência espiritual, e é assim que essas partes vão sendo administradas pela minha vontade, que é o Atma. Porque veja bem, pessoal, o segredo de todo esse processo reside numa frase. Essa frase é mais ou menos assim: a presença do sagrado em mim se expressa através da vontade que age no meu psiquismo. Mas tem que ser uma vontade nobre. Estou com vontade de comer. Saiba que não é o seu espírito. É uma atitude natural, uma necessidade do seu corpo. Não, eu estou me sentindo afetivamente envolvido com uma pessoa, então me sinto tendente a ter relações sexuais. Sem problemas. Mas isso não é seu espírito. Não há sexo na espiritualidade, no mundo espiritual. Só há sexo no mundo físico, onde é necessário que novos corpos surjam para que os espíritos possam encarnar. Novos corpos espirituais surgem não porque os espíritos transam, mas porque a deidade dá de si e já investe. É outra história. Em resumo, pessoal, o foco da consciência, da vontade nobre de cada um de nós, é que determina o que o eu organizador de cada um de nós fará com esses corpos. E mesmo nós estamos submetidos a esse corpo físico denso animal, nós podemos viver tendo relações sexuais, nos alimentando, sobrevivendo e defendendo os nossos direitos, mas de tal forma que isso não nos transforme em verdadeiros fantasmas vivos, mas em animais esclarecidos e espiritualizados, conscientes de que, mesmo estando vivendo a vida animal, são muito mais que meros animais, comendo, transando e sobrevivendo. Aí é quando nós transformamos a jornada que os nossos espíritos fazem, administrando um corpo entre o berço e a cova, em uma caminhada digna, proveitosa. Aí é quando, desse modo, os níveis búdicos de átomos, mânicos, de tanto aparecerem no meu psiquismo, farão com que, para voltar para o slide anterior, farão com que, mesmo que eu esteja aqui como animal, agindo nesse mundo, eu não mais ajo motivado pelos pensamentos e sentimentos que a toda hora me surgem na cabeça, porque se eu fosse agir de acordo com isso aqui, a cada trancada que eu levasse no trânsito, eu devo virar bicho, porque é assim que todo mundo faz. É esse o impulso nervoso. Então, na hora em que eu sou alguém soberano sobre a minha natureza, sobre a natureza animal desse corpo, eu não mais ajo de acordo com os pensamentos e emoções que aparecem no meu psiquismo, porque eu vou agir de acordo com o que eu sou, e não com o que eu estou pensando e sentindo como decorrência do mundo doido onde eu vivo. A yoga profunda, ela é extremamente importante e necessária, porque ela nos ajuda exatamente a pacificar o mundo mental e emocional,
tanto da nossa personalidade animal, como também o mundo mental e emocional do nosso espírito que está administrando esse corpo. Quando o equilíbrio do mundo mental, da individualidade, quando o equilíbrio do mundo emocional, da individualidade, esteja ela no físico ou na espiritualidade, quando esse equilíbrio está sendo bem trabalhado, o ego, seja do espírito ou esse falso ego que surge na materialidade, ele abre mão de ser o que ele pensa que é, para deixar que a parte realmente divina nele haja, atue. Aí é quando ele se torna alguém de maioridade espiritual, e para alguém nesse nível é impossível não amar, ainda que não seja amado. Porque o sinal de maturidade espiritual, de maioridade espiritual, é quando você chega num ponto tal em que você prefere ser agredido a ter que agredir, é que você faz questão de amar ainda que não seja amado, é que você prefere perder a ter que ganhar de qualquer jeito ou a ter que ganhar-se outro. Ou seja, quando você joga fora as coisas do ego, terreno espiritual, e você passa a ser só um personagem da deidade vivendo naquele mundo. É quando você se torna um instrumento incondicional do bem, do belo, do amor, ou seja, dos arquétipos nobres que nos motivam a evolução, e esses arquétipos não estão no mundo mental, nem do meu espírito, nem do meu cérebro. Eles estão grafados na parte divina que reside em mim, porque o perfeito nessa história é a deidade. Essa deidade que é amor, sexo, que é beleza, que é ternura, que é carinho, que é retidão, que é honestidade de princípios, honestidade de propósitos, decência, dignidade, consciência plena. Esses arquétipos estão todos na semente divina que está escondida nos nossos espíritos. Quando nós abrimos mãos do ego, eles se tornam presentes como forma da expressão dessa semente em nós. Quando isso acontece, você fica perfeito? Não, você vai continuar errado. Mas você vai estar alinhado, plenamente alinhado, com uma vibração que sai de dentro de você, mas aí você já não se acha isso ou aquilo, você diz, já não sou eu que sou, já não sou eu que ajo, mas sim o sagrado que habita em mim, que age através desse corpo, desse ego. O Eterno se escondeu no transitório para poder propiciar condições a tudo que é transitório de poder evoluir ao longo da eternidade. O divino se tornou o tesouro precioso, aparentemente adormecido, dentro do nosso psiquismo animal, exatamente para nos mover sem interferir no nosso livre-arbítrio, para o abraço final com a perfeição da deidade. Mas a verdade, como cada um de nós carrega a semente do divino, quem desperta espiritualmente para essa realidade, sabe que Deus não está lá. O verdadeiro Deus está aqui, está aí, ou seja, está em cada um de nós, está em cada expressão de qualquer ser vivo. Aí você passa a respeitar. Aí você vai ter problemas ridículos de não querer matar uma mosca, um mosquito, porque você começa a se incomodar com a questão filosófica e aí você fica parecendo um doido diante dos valores da Terra. Porque aqui na Terra a gente mata uns aos outros em nome desse Deus. Em nome, a gente... Ou seja, aí você vai se tornar um esquisito. Que bom quando isso acontece. Porque os esquisitos aqui, quando esses corpos morrem, são brilhantes e radiantes na espiritualidade.
porque vibram plenamente em si mesmos a herança que receberam do presente divino que o Pai e Mãe amoroso nos deu, que é o único ser a quem verdadeiramente nós deveríamos chamar de Deus. Foi assim, portanto, é assim, portanto, que o Eterno se fez presente no transitório para que o transitório possa ter perspectiva de evolução ao longo da eternidade. Perceber isso, pessoal, não é difícil. Vivenciar isso em nós mesmos também não é difícil. Basta que você trabalhe os mundos mentais e emocionais que existem no psiquismo da gente. Quando esses dois mundos começam a se preocupar com isso, no primeiro momento eles trabalham se esclarecendo, aí você lê bastante, se esclarece a tal ponto que as suas emoções se alinham com aquilo que você conhece. E quando você conhece que tal coisa eu não posso fazer porque causa dano a alguém, ainda que eu faça, eu, em vez de vibrar porque ganhei de alguém humilhando, eu vou me incomodar, então já não faço mais. E é assim que a reforma íntima vai sendo praticada, até o ponto em que eu não mais me movimento pelos pensamentos e sentimentos, nem mais de reforma íntima eu preciso, porque eu ajo no mundo não pelo que eu penso e sinto, mas sim por quem eu sou, por quem eu represento nesse mundo. E cada um de nós representa uma parcela do amor divino em ação nesse mundo. Já falei demais. Vou ficar agora à disposição de vocês para perguntas, comentários, discordâncias, durante algum tempo que Denise vai determinar que tem coisa. Ou está todo mundo com fome com sol? Paramos ou alguém tem algum questionamento, alguém quer fazer algum comentário? Vamos começar tudo de novo. Vamos lá. Eu não acredito em destinação muito rígida, mas acredito que o caminho da evolução eu já não vejo de outra forma, assim, eu acho que é rígida. Nós estamos aqui, todos os seres estamos a uma evolução. E você acabou falando no instante que o divino ele habita dentro do nosso psiquismo e sem ter feito nosso livre-arbítrio, ele vai nos guiando a essa evolução. Mas aí acabou que desconfigurou um pouquinho em mim essa destinação um pouco mais rígida da evolução. Acontece sempre, todos os seres estão fadados a evoluir. Sim, os Espíritos dizem que a única fatalidade, o único determinismo que está imposto sobre a individualidade de cada um de nós é de que um dia cada individualidade dessa atingirá o grau, entre aspas, de unidade com a deidade, o que a gente chama aqui de perfeição. Agora, quando e como chegar até lá, aí depende do livre-arbítrio de cada individualidade. Aí depende do que você conhece, do que você sente, e do apego que você tem ao que você conhece e ao que você sente. O apego é que é o problema. Porque na hora que a gente abre mão disso, na hora que a gente para de se afetar com tanta bobagem, essa evolução ocorre mais rápido. Mas não confundamos a evolução do nosso espírito com a evolução biológica que está havendo na Terra com os corpos das diversas espécies da natureza terrena. São duas evoluções distintas. A evolução espiritual se serve da evolução biológica. Não é o contrário. Quem evolui aqui nessa questão são os nossos espíritos se utilizando de corpos animais. O porquê de ser assim, aí é toda uma outra história. Se for comentar sobre a hora, muito desabrochar espiritual, ou despertar cósmico. Necessita das vidas corpóreas como um estímulo para reencarnar, para reencontrar nossa essência.
Eu vou fazer de novo. O desabrochar espiritual ou despertar corpo necessita de vidas corpóreas para serem estímulo para encontrar a nossa essência. Aí depois eu tenho outra pergunta. Em tese, não. Vejam bem. Existem 3 tipos de seres em absolutamente todos os níveis onde há vida. Esse universo é só um universo. Juntando todos os universos que existem, todos os níveis espirituais, primários, secundários, todos os níveis astrais e a espiritualidade superior, em tudo isso existem 3 tipos de seres, para que nós possamos entender. Não é tão simples assim, mas para que a gente possa entender. Os seres deificados, ou seja, os seres já unificados à deidade, que são quase perfeitos, porque perfeito mesmo só a deidade, vamos assim dizer, mas se comparados a nós, a gente pode até considerar como sendo perfeitos. Existem os seres divinos, maiores ou menores, que foram criados com um certo padrão de modelo mental, que detém um tipo de poder, mas só um tipo, ou alguns tipos. E esses seres, chamados de divinos, eles têm também uma rota, uma jornada evolutiva a cumprir e erram. Eles não são completos. E no final, a rota evolutiva deles é extremamente complicada. E existem os chamados seres evolutivos, cujas almas foram criadas simples e ignorantes, como a revelação espírita informa. E essas almas aqui evoluem nas naturezas dos mundos. No final, a justiça divina equipara todas essas evoluções de forma justa para que não haja facilidade ou peixada para ninguém. Então, em tese, para que alguém possa descobrir a divindade em si, ela não necessita necessariamente de assumir corpos físicos transitórios que nascem e morrem. Existem outros caminhos que permitem essa percepção, essa união, sem que seja o de se submeter a corpos transitórios. O que acontece nesse universo foi um problema ocorrido, é outra história, é uma outra questão. Essa outra questão é exatamente o que eu tento expor nos livros O Drama Cósmico de Javé, O Drama Espiritual de Javé. O problema da criação, o problema com o nosso Criador. Mais alguma pergunta? Pessoal, por favor. Minha questão do destino. Deixa rolar ou a gente tem que decidir? Desculpa, eu não percebi o início das suas palavras. A questão do destino. Destino. Deixa rolar ou ajuda? Ajuda a interferir de sim ou de não? Quem deixa rolar se complica. Nós temos que ter a maturidade, e a sua pergunta é muito importante, porque as religiões da Terra nos fizeram exatamente lavagens cerebrais para que a gente entregasse a outros a direção do nosso destino. Né? Então, quando a gente se torna religioso, vinculado ao catolicismo, ao protestantismo, a algum ismo qualquer, a gente passa a depender do que os padres dizem, do que os pastores dizem, do que os médiuns dizem, do que os espíritos dizem. Isso tudo aqui ajuda, mas nós não podemos transferir responsabilidades que são inerentes ao progresso espiritual de cada ser para outrem. Só que as religiões pedem que nós façamos isso. Nos condicionam. Não, se você vier todo domingo e comungar, confessar e contribuir, você vai para o céu. Mas se você acredita nisso, aí você condiciona o seu destino a ser isso. Não, vem aqui que Jesus salva. Ok, mas assim, o que é que a revelação espiritual diz? Que cada ser é o piloto do seu próprio destino. Que cada um de nós tem que ter a maturidade espiritual desperta para perceber que a responsabilidade pelo que nós fazemos é intransferível. Daí surgem as noções de
Ação e reação, causa e efeito, as chamadas leis morais do karma. E ninguém pode agir por mim. Sou eu que acho. Mas na hora em que eu vou agir porque o pastor, porque o médico, porque fulano disse, isso é imaturidade. Aí é crença, aí é fé. Isso é sinônimo de ingenuidade ou de subdesenvolvimento espiritual. Mundos evoluídos não precisam de religiões. Religiões só existem em mundos subdesenvolvidos ou de expiação, provas em que as pessoas que lá vivem não sabem conduzir as próprias vidas por esse ou aquele motivo. Mas quem escreve o nosso destino é cada um de nós. Rogério, tem um livro chamado A Carta de Cristo, que fala que o ego inicialmente teria tido a função de guardião dessa semente, e depois nossa incapacidade de administrar o corpo mental e emocional fazer com que ele adoeça. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a função inicial do ego. Você tem alguma coisa com relação a isso? Que ele deveria ser uma coisa que, como a gente dá o poder e é o ego que domina e não o ser, a doença se dá por isso. Queria que você falasse um pouquinho desse processo de adoecimento. Cada universo criado, afirmam os mentores, tem uma lógica distinta. A desse universo não é agradável a resposta que se pode dar à sua pergunta. Porque, na verdade, nós estamos todos aqui porque uma divindade menor colocou uma roda para girar e essa roda começou a gerar vida, e a cada 10 minhoquinhas que transam e nascem 500 minhocas, 500 mônadazinhas novas têm que estruturar egos de minhocas, porque alguém girou um processo de criar vida biológica que não deveria ter começado. Então, sob essa perspectiva, o tipo de resposta à sua pergunta se daria num sentido totalmente diferente de tudo que até hoje todos os seres humanos escutaram. Em que sentido é? Ora, nossos espíritos estão aqui dando estrutura espiritual a corpos que surgiram, e esses corpos surgiram não foi por uma necessidade minha nem de vocês, mas sim de uma divindade. Isso implica em que nós estamos aqui fazendo favor. Isso muda tudo. Agora, na hora em que a gente começa a pensar assim, aí se complica, porque é diferente de tudo que foi dito. Aí é necessária uma maturidade espiritual muito grande para analisar essa possibilidade sem se revoltar com o processo histórico ocorrido. As rebeliões que surgiram contra o Criador desse universo, todas elas tiveram origem nessa percepção. Mas o fantástico é que os espíritos dizem que mesmo com o erro do Criador, esse erro propiciou condições e possibilidades de muitas individualidades surgirem para a vida. E como, do modo como hoje se encontra, o erro dele está ativado nos corpos animais só em 3% e não nos impede de evoluir, então nós não temos desculpas para colocar a culpa da nossa pouca capacidade evolutiva no erro de quem quer que seja. Porque tudo depende do que nós administramos no nosso íntimo, na nossa vida interior, na nossa vida psíquica. Então, em outros universos, de fato, aquilo que nós chamamos de ego, ou em níveis espirituais, o ego espiritual que ali surge faz parte da aventura da existência ao longo da eternidade. E essas aventuras são plenas de ousadias, de experiências, de vida, de coisas belas, coisas ternas. É fantástico. Pena que no universo do Senhor Brahma, ou Senhor Alá, ou Senhor Javé,
essa aventura tenha se transformado em uma jornada espinhosa devido ao modo como ele iniciou o processo. Então, aqui dentro, a resposta é politicamente incorreta. O tempo desse universo existe para que Javé tenha o tempo que ele precisar para se reintegrar à sua condição perdida. Já que outras realidades transitórias que existem por aí, o tempo, o fator tempo que lá existe, não envelhece corpo de ninguém, não faz com que ninguém fique com Alzheimer, que ninguém se torne demente ou senil. Lá tem o fator tempo, mas o processo de vida é eterno. Maravilhoso. Ou demora bastante, não tem doenças, não tem nada. Aqui nesse universo é que a coisa assumiu esse papel dramático. Nem que eu fale 10 horas, eu vou conseguir responder a sua pergunta em toda a plenitude, como ela mereceria. Mas ela ainda é uma pergunta politicamente incorreta para o atual momento planetário, por isso que a resposta está fugindo aí pela tangente e é também um pouco politicamente incorreta. Porque já na hora que eu falei aqui que nós estamos aqui fazendo um favor ao Criador, a vibração não permite que a gente possa ir adiante. Isso requer muito amadurecimento, muito conhecimento, e isso só virá para as futuras gerações. Por enquanto, cada um de nós deve fazer o que melhor puder com o seu próprio ego. Independente disso ter sido criado por A, B, G, Então, a gente vive no psicosfera do dia, né, coletivo. Cada um se preocupar em pacificar o seu campo, o seu mundo mental, o seu mundo emocional, e conseguir encontrar o seu ser divino. Vai estar então elevando também essa galera que está no mesmo estágio, como se estivesse acendendo luzes, né, em cada canto de escuridão desse planeta ou desse sistema, para também ajudar essa deidade que está doente. Exatamente isso. Porque essa deidade, essa divindade que está doente, o corpo que ela criou, tem uma relação, tem uma ponte quântica vibratória direta com o DNA que está presente na célula de cada corpo, de cada ser vivo, de cada núcleo desse universo. Só que o tipo de DNA que surgiu na Terra, o padrão de DNA que surgiu na Terra, que foi mais recente, como o Rodrigo estava dizendo hoje, a história desse universo tem 13,7 bilhões de anos. O DNA, como ele é na Terra, ele surgiu aqui há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Mas ele só tomou a formatação da espécie Homo sapiens há cerca de 150, 160, 190 mil anos. O que são 160 mil anos frente a 13,7 bilhões de anos? Nada. E o pior, o nosso modo de pensar atual só surgiu há cerca de 20 e poucos mil anos, desses 160 mil anos. Então é muito pouco tempo. Mas, de todos os DNAs do cosmos, o que os mentores dizem é que o DNA da espécie Homo sapiens, por ter sido o último que surgiu e, portanto, foi o mais trabalhado de todos que surgiram antes, é o que mais influencia no psiquismo do Senhor Javé. Então ele está profundamente ligado e por isso ele é refém do nosso progresso. Nós precisamos evoluir para motivá-lo e ajudá-lo para que ele progrida também. Porém, nós não estamos separados. É impressionante. Esse muro vibratório aqui, isso não dá 3 palmos do meu nariz. Se eu pudesse descerrar esse véu aqui, se eu fizesse assim, aqui eu já vejo a espiritualidade. É como se aqui já podia estar um espírito sentado no birô dele, escrevendo, porque não há lá. Esse muro nos causa essa percepção chamada ilusão, percepção equivocada. Se e quando
a humanidade conseguir compreender esses três conceitos, eu não vou escrever. Salto quântico, não localidade e entrelaçamento quântico, quando existir uma educação científica para toda a humanidade, quando todas as pessoas que vivam na Terra tiverem uma educação científica, eles se descondicionarão e essa nuvenzinha aqui não mais existirá diante dos olhos. E o entrelaçamento quântico, o véu quântico que nos camufla a realidade e faz com que a gente não perceba mais nada a não ser essa faixa, deixa de existir. A percepção quântica é tão complicada que o entrelaçamento quântico, que é um dos alicerces da percepção quântica, para a gente entender o que é isso, você teria que imaginar que, como Amit Goswami diz, imagine um jovem que está numa galeria de arte, olhando para um quadro, cuja pintura mostra o cais de um porto com um navio estacionado, e lá tem uma outra galeria de arte, e que dentro da galeria de arte está pintado um jovem que está diante de um quadro, cujo quadro mostra o cais de um porto onde o navio está estacionado, e atrás do cais do porto tem uma galeria onde se encontra um jovem olhando um quadro, ou seja, é um sistema que se auto-repete, se auto-mantém. Isso chama-se entrelaçamento quântico. Isso faz com que ondas de possibilidade colapsem e criem uma realidade, enquanto outras ondas de possibilidade continuam a existir paralelamente àquela realidade que foi colapsada, e outras faixas de realidade também possam ser colapsadas paralelamente àquela. Isso que aparentemente nos é tão complicado, existem seres no cosmos cujo DNA está formatado de tal maneira que eles não se tornam cegos em relação a essas paredes invisíveis que se chamam nuvens, que estão subjacentes aos colapsos quânticos que ocorrem. Javé está atrás de processo, recebendo a toda hora as vibrações que saem do DNA dele que foi semeado aqui na Terra. A coisa está tão complicada que na hora em que nós matamos um boi para nos alimentarmos, já recebe. Na hora que um ser humano mata outro, já recebe. E o pior, muito do que acontece aqui na Terra, o responsável é ele próprio. Porque através das sucessivas opções que ele fez ao longo da história, por esse ou aquele povo eleito, dando essa ou aquela terra para um povo em detrimento de outro, começou a interferir na geopolítica do mundo, e guerras e mais guerras surgiram, e religiões e mais religiões surgiram, cada uma se arborando ser a detentora da verdade e pretendendo destruir a anterior, e ele está por trás desse processo. Então é desesperador, como o Rodrigo disse, a situação, e ele precisa desesperadamente do concurso vibratório de cada um de nós através dos DNAs que existem em cada célula do nosso corpo. Como a gente não deixa a parcela divina que jaz em nós vibrar, e por isso Jesus aqui veio nos pedindo amém uns aos outros, porque é a única maneira de ajudar a nós mesmos que estamos nessa aventura e a ele também. Podemos... Bem, tem mais um e já acabei. Por favor. Me faça só esclarecimento. Pois não. Quando você fala em universo, a física teórica da luz, ela fala que existe o multiverso. Isso. Aí você fala em Javé. Nós moramos no universo que surgiu no Big Bang, né? Há 15 milhões de anos atrás, que tem um comprimento de 154 bilhões de anos, São Paulo. Aí eu te pergunto, quem fez o universo de Javé? E quando você fala em Javé, que é reprimido, que ele sofre, ele não é inferior ou superior. O espiritismo
fala que a marcha do ser humano é progressiva e regressiva, mas do ser do espírito é sempre progressiva. Por que você vai entender? Por que é ser humano? Eu teria que fazer 10 palestras para responder a sua pergunta. Se a espiritualidade apenas e se realmente existe um multiverso como a física está falando. Sim. Ok? Quanto a essa pergunta, sim. Agora vamos tomar cuidado. Há dois conceitos de multiverso no mercado. Tá? Há um conceito advindo da teoria das supercordas, que aponta uma equação matemática para a existência de 11 dimensões. Existe um outro conceito, então isso seria um multiverso para alguns. Existe um conceito advindo, decorrente também dessa teoria, que diz que existem infinitos universos. Em cada universo desse teria uma cópia de cada um de nós fazendo coisas diferentes do que fazemos aqui. A cada milésimo de segundo, se eu fiz a opção A, a cópia de Rogério desse universo faz a opção B, aí tem ou seja, isso também é dito como sendo multiverso, e há um outro conceito de multiverso, de que, do jeito que surgiu a singularidade que deu início ao Big Bang, exatamente esse universo que você se referiu, outras singularidades dessas existiram por aí, também criaram universos. Aí tem a teoria de que o nosso universo veio dessa singularidade, mas essa singularidade que ninguém sabe explicar como surgiu, foi produto de uma brama que bateu outra. Ou seja, a espiritualidade diz o seguinte, que a realidade espiritual superior, que é pré-existente a todo e qualquer outro universo que foi posteriormente criado. Essa realidade espiritual superior é pré-existente a tudo e é eterna e incriada, obviamente. Agora, os universos que surgiram foram criados, entre aspas, por Deus ou deuses. Aí os nomes, cada um vai dando do jeito que... A história de Javé, que hoje está sendo contada, não é novidade, porque isso já foi revelado nos Árias há 5, 6 mil anos atrás, quando Prajapati, enquanto divindade que existia no paraíso, expressou de si mesmo uma criação universal, mas foi tragado por ela, e ao ser tragado, ela perdeu a identidade dela como Prajapati e passou a existir no âmbito interno do seu universo como sendo Brahma. Então, o que está sendo contado, resgatado hoje em dia, não é novidade nesse sentido. Que sentido? De que realmente Brahma, ou Alá, ou Javé, foi o criador desse universo, mas no estado de divindade que antes existia. Mas quando eles criaram o universo, quando ele criou o universo, terminou sendo tragado pela obra recém-criada, e aí exemplo de um cientista que termina sendo tragado pela sua própria invenção, essa divindade teria sido tragada. Então, o assunto não é novo. Se você lê os Vedas, se você lê os Puranas, os Upanishads hindus, tudo isso está lá. Isso é muito anterior ao Espiritismo, isso é anterior a tudo. Essa foi a primeira revelação que Brahma, ou seja, Javé, deu a um povo eleito na época que não foi o povo judeu, foi o povo ariano. Como a revelação bramânica aos arianos não deu certo, esse mesmo ser depois escolheu o povo judeu. Como também não funcionou como ele queria, depois esse mesmo ser se apresentou como Alá e escolheu os povos árabes para a nova revelação, chamada Islã, o Alcorão. Então está tudo aqui. Esse ser vem tentando desesperadamente mostrar aos seres terráqueos que ele foi o criador desse universo. A própria Bíblia o apresenta como sendo o criador dos céus e da terra. É exatamente isso. Agora, eu não posso explicar aqui, porque seria mais 10 horas de palestra. A última liga. Jaque. Dê-nos um pouquinho mais do seu amor e me responda o que você pode nos dizer sobre a pincelada que você deu no drama espiritual de Javé
sobre a multiplicidade de Javé. O ambiente não permite. O assunto é muito profundo, é indelicado, é politicamente incorreto, é desagradável, é chocante e, infelizmente, não é conveniente que a gente encerre isso aqui falando desse aspecto, nesses termos, até porque ninguém dentro da plateia espiritual está vibrando com esse assunto e poucos dentro da plateia física têm noção do assunto que você está perguntando. Então eu vou pedir milhões de desculpas. E só dizer o seguinte, que esse ser chamado Javé, com todos os problemas que ele possa ter, a exemplo de alguém que na Terra que parece ter múltiplas personalidades, uma espécie de doença psicológica, mas uma das personalidades que o marca é amorosa. É uma personalidade que, como o Rodrigo disse, só tentou fazer o bem o tempo inteiro. Todas as intenções desse ser chamado Brahma, Javé, lá, para com a humanidade, sempre foram bem intencionadas e positivas. Não foi Jesus o primeiro a dizer amai-vos uns aos outros, foi Javé. Jesus foi o primeiro a demonstrar isso em nível superlativo de ousadia amorosa. Mas foi Javé. Então, assim, não saiamos daqui pensando que nós temos um inimigo ou um adversário em Javé. Saiamos daqui, pelo menos imaginando que nós temos um amigo que é um bocado diferente da gente, mas que sonha junto com a gente em um dia ver isso tudo resolvido. Um amigo que tem problemas que nós não temos, que precisa do nosso concurso, mas que tem poder, que ajuda sempre que pode, que faz com que seus desígnios sempre sejam cumpridos, às vezes se enfurece, como a Bíblia conta em quase todos os livros, às vezes se irrita, se arrepende e tenta refazer o que fez. Então alguém que age assim é tendente ao bem.